Imagine o seguinte cenário. É noite. 2 da manhã. Um helicóptero voa baixo sobre o território inimigo. Dentro dele, 12 homens em silêncio absoluto. Nenhum deles sabe se vai voltar vivo, mas nenhum deles hesita. Porque esses homens passaram pelo inferno, literalmente, e sobreviveram. Eles são os Navy SEALs, a unidade militar mais letal do planeta. E esta é a história deles. Antes de continuar, eu preciso que você entenda uma coisa. Os Navy SEALs não são apenas soldados. Eles são máquinas humanas treinadas para operar no mar, no ar e na terra. SEAL. Sea, Air, Land. Mar, ar e terra. Cada letra carrega o peso de décadas de sangue, suor e sacrifício. E o que torna essa unidade diferente de qualquer outra força especial do mundo não é apenas o treinamento. É o processo brutal de seleção que destrói a maioria dos que tentam. Mas vamos voltar ao começo. Porque nenhuma lenda nasce do nada. Era 1942. O mundo estava em guerra. A Segunda Guerra Mundial havia engolido nações inteiras. E os Estados Unidos acabavam de sofrer o ataque devastador a Pearl Harbor. Menos de um ano depois daquele ataque, os comandantes americanos perceberam algo crucial. Antes de qualquer invasão anfíbia, antes de colocar milhares de soldados numa praia inimiga, alguém precisava ir primeiro. Alguém precisava mergulhar naquelas águas escuras, mapear os obstáculos subaquáticos, desativar explosivos e abrir caminho. Esse alguém não existia ainda. Então eles o criaram. Nasceram as equipes de demolição subaquática, os UDTs, Underwater Demolition Teams. Homens que mergulhavam em praias fortificadas pelos nazistas e pelos japoneses, carregando apenas uma faca e explosivos amarrados ao corpo, sem equipamento sofisticado, sem proteção. Apenas coragem e a certeza de que, se fossem capturados, ninguém viria buscá-los. Esses mergulhadores foram os primeiros a receber o apelido de Frogmen, os Homens Rã. E foram eles que abriram caminho nas praias da Normandia, no dia D. Foram eles que limparam os recifes de coral nas ilhas do Pacífico para que os fuzileiros navais pudessem desembarcar. E foi o treinamento brutal desses homens que deu origem ao que hoje conhecemos como o BUD-S, o programa de seleção mais difícil de qualquer força militar do planeta. Mas os UDTs eram apenas o início. O mundo estava mudando. A Guerra Fria trouxe um novo tipo de conflito. Não eram mais batalhas entre exércitos gigantescos. Eram operações secretas, infiltrações, sabotagem, guerrilha, e os Estados Unidos precisavam de uma força capaz de operar em qualquer ambiente, de qualquer maneira, a qualquer momento. Foi aí que entrou o presidente John F. Kennedy. Em janeiro de 1962, Kennedy autorizou a criação de duas equipes SEAL. A SEAL Team 1, baseada na costa oeste, em Coronado, Califórnia, e a SEAL Team 2, na costa leste, em Virginia Beach. Cada equipe tinha apenas 10 oficiais e 50 homens. 60 pessoas no total. Parece pouco. Mas cada um daqueles 60 homens valia por 100. A missão era clara: conduzir operações de guerra não convencional e operações clandestinas em ambientes marítimos e ribeirinhos. Traduzindo: ir onde ninguém mais conseguia ir. Fazer o que ninguém mais conseguia fazer. E voltar vivo. De preferência sem que ninguém soubesse que eles estiveram lá. E a primeira prova de fogo não demorou. Pouco depois de serem criados, os SEALs receberam uma missão que poucos conhecem. Cuba. O mundo estava à beira de uma guerra nuclear por causa dos mísseis soviéticos instalados na ilha. E enquanto diplomatas negociavam e generais preparavam planos de invasão, um pequeno grupo de SEALs saiu de um submarino nas águas escuras do Caribe. Sua missão era fazer reconhecimento das praias ao redor de Havana, mapear pontos de desembarque para uma possível invasão dos fuzileiros navais. Eles nadaram até a costa cubana, coletaram informações e voltaram para o submarino sem serem detectados. Ninguém soube. Ninguém viu. E durante décadas, essa operação permaneceu em segredo absoluto. Mas foi no Vietnã que os SEALs se tornaram lenda. Em 1962, os primeiros SEALs chegaram ao Vietnã do Sul como conselheiros militares. Treinaram comandos vietnamitas em táticas de guerrilha. Mas logo ficou claro que treinar outros não era suficiente. Os SEALs precisavam ir para o campo de batalha. E quando foram, mudaram a guerra. Operando nos deltas e nos milhares de rios e canais do Vietnã, os SEALs conduziram operações noturnas que aterrorizavam o inimigo. Emboscadas, incursões,
Captura de prisioneiros de alto valor. Eles se pintavam de verde e preto, moviam-se como fantasmas pela selva e atacavam sem aviso. O Vietcong começou a chamá-los de os homens com rostos verdes e tinha medo deles. Um medo real, porque os SEALs não operavam como soldados tradicionais. Eles não marchavam em colunas. Não seguiam rotas previsíveis. Eles apareciam do nada no meio da noite, em lugares onde era impossível chegar. Saíam da água como fantasmas, atacavam com precisão cirúrgica e desapareciam antes que o inimigo entendesse o que tinha acontecido. Os SEALs também revolucionaram a coleta de inteligência no Vietnã. Enquanto a inteligência fornecida às tropas convencionais era geralmente precária, os SEALs e os Boinas Verdes começaram a coletar suas próprias informações. Capturavam prisioneiros de alto valor, interrogavam e devolviam dados que mudavam o curso de operações inteiras. O valor dessa inteligência coletada diretamente no campo subiu rapidamente, e os comandantes passaram a depender cada vez mais desses operadores especiais para entender o que realmente estava acontecendo no terreno. No auge da guerra, 8 pelotões SEAL operavam simultaneamente no Vietnã em rotação contínua. E a eficácia deles era tão devastadora que o inimigo colocou recompensas pela captura de qualquer SEAL, vivo ou morto. Mas capturar um SEAL é como tentar pegar fumaça com as mãos. Agora você pode estar se perguntando, o que torna esses homens tão diferentes? O que faz com que um ser humano consiga operar sob pressão extrema, sem dormir, sem comer, em condições que destruiriam qualquer pessoa comum? A resposta está em 6 letras. BUD-S. Basic Underwater. Demolition Jassy US SEAL. O treinamento de seleção que transforma homens em máquinas de guerra e que destrói a maioria no processo. O BUD-S acontece na base anfíbia naval de Coronado, na Califórnia. Dura 24 semanas. Mas essas 24 semanas são apenas o começo de um pipeline de treinamento que leva mais de um ano. E antes mesmo de chegar ao BUD-S, os candidatos passam por 7 semanas de orientação que já eliminam dezenas. A primeira fase dura 7 semanas. É a fase de condicionamento básico. Os candidatos correm, nadam, fazem exercícios físicos até seus corpos implorarem para parar. Toda semana há testes cronometrados. Corrida de 6 km, natação de 3 km, pista de obstáculos. Se você não bate o tempo, está fora. Mas nada disso se compara ao que vem na 4ª semana. A Semana do Inferno. Hell Week. 5 dias e meio. 132 horas. De atividade física contínua. Os candidatos dormem no máximo 4 horas. No total. Não por noite. No total. Eles correm mais de 300 quilômetros. Carregam troncos de madeira sobre a cabeça. Mergulham em águas geladas no meio da noite. São encharcados por ondas enquanto fazem flexões na areia. E em nenhum momento, em nenhum segundo, os instrutores param. A Semana do Inferno não testa apenas o corpo. Ela testa a alma. Porque em algum momento, geralmente por volta do 3º dia, quando a privação de sono causa alucinações, quando os músculos tremem involuntariamente e quando cada fibra do corpo grita para desistir, o candidato precisa tomar uma decisão: continuar ou tocar o sino. O sino, uma peça de bronze que fica no centro do pátio de treinamento. A qualquer momento, qualquer candidato pode ir até lá e tocá-lo 3 vezes. 3 badaladas. E o sofrimento acaba. Ele recebe um café quente, um cobertor seco e uma passagem de volta para casa. E ninguém o julga, porque a maioria toca o sino. Existem histórias de candidatos que alucinaram tanto que começaram a conversar com pessoas que não existiam. Outros viram árvores se transformarem em figuras humanas. Alguns tentaram nadar em direções impossíveis, convencidos de que a praia estava do outro lado. E mesmo assim, continuaram. Porque o corpo desiste muito antes da mente. E os SEALs aprendem a ignorar o corpo. Os instrutores sabem exatamente o que estão fazendo. Eles não estão tentando machucar ninguém. Estão tentando encontrar algo, uma centelha. Uma chama que não se apaga nem debaixo d'água, nem no frio, nem na exaustão total. E quando encontram essa chama, sabem que ali está um futuro SEAL. Mais de 75% dos candidatos desistem durante a Semana do Inferno. Em algumas turmas, a taxa de eliminação passa de 80%. Uma turma típica começa com 150 homens e termina com 25, às vezes menos. E esse é apenas o primeiro filtro, porque depois da primeira fase vem a segunda fase.
7 semanas de mergulho de combate. Os candidatos aprendem a operar debaixo d'água com equipamentos de circuito fechado. E o teste mais temido dessa fase é o chamado Pool Comp, uma prova de competência na piscina onde os instrutores sabotam o equipamento de mergulho do candidato debaixo d'água. Arrancam a máscara, atam os tubos e o candidato precisa resolver cada problema sem entrar em pânico. Se ele subir à superfície, reprovou. Se entrar em pânico, reprovou. Se não resolver o problema antes de ficar sem ar, reprovou. Depois vem a terceira fase. 7 semanas de guerra terrestre, tiro, explosivos, navegação, táticas de pequenas unidades. Grande parte dessa fase acontece na ilha San Clemente, uma ilha isolada a quase 100 quilômetros da costa. Lá, os candidatos realizam exercícios com munição real. E não há margem para erro. Mas mesmo depois de completar as 3 fases do Bud S, o candidato ainda não é um SEAL. Ele precisa passar pela escola de paraquedismo e depois pelo SQT, o treinamento de qualificação SEAL, que dura 26 semanas adicionais. No total, o pipeline completo leva mais de 1 ano, e no final, apenas cerca de 10% dos que começaram recebem o Trident, o emblema dourado que identifica um Navy SEAL, uma águia segurando um tridente, uma pistola e uma âncora. Cada elemento representa algo. A águia, a liberdade. O tridente, o domínio do mar. A pistola, a prontidão para o combate. E a âncora, a ligação com a marinha. Esse emblema não é dado, é conquistado, com sangue. E foi com esse treinamento que os SEALs passaram a dominar os campos de batalha mais complexos do mundo. Em 1983, durante a invasão de Granada, SEALs realizaram reconhecimento avançado das praias, antes do desembarque principal. Em 1989, no Panamá, durante a Operação Just Cause, SEAL Teams 2 e 4 destruíram ativos navais das Forças de Defesa do Panamá e neutralizaram o jato particular do ditador Manuel Noriega no aeroporto de Paitilla. Essa operação ficou marcada na história SEAL como a primeira missão de combate aquático reconhecida publicamente desde a Segunda Guerra Mundial. Na Guerra do Golfo, em 1991, SEALs conduziram operações de reconhecimento nas águas rasas do Golfo Pérsico, onde navios grandes não podiam operar. No Afeganistão, após o 11 de setembro, foram os SEALs que se infiltraram nas montanhas mais remotas do país para caçar líderes da Al-Qaeda. E foi lá que os SEALs pagaram um preço altíssimo. Em 28 de junho de 2005, uma equipe de 4 SEALs foi enviada para uma missão de reconhecimento nas montanhas do Afeganistão. A operação se chamava Red Wings. O objetivo era localizar um comandante talibã, mas a missão foi comprometida. A equipe foi emboscada por dezenas de combatentes inimigos em terreno montanhoso. 3 dos 4 SEALs foram mortos em combate. O único sobrevivente gravemente ferido, com ossos quebrados e sangrando, rastejou por quilômetros pelas montanhas até ser encontrado por aldeões que o protegeram. E a tragédia não parou ali. O helicóptero Chinook, enviado para resgatar a equipe, foi abatido por um foguete. 16 militares morreram, entre eles 8 SEALs. Foi um dos dias mais sombrios na história da comunidade SEAL. Mas mesmo em meio à dor, nenhum SEAL recuou. Pelo contrário, eles voltaram com mais força, com mais determinação. Porque é isso que eles fazem. Transformam tragédia em combustível. E então veio a missão que mudou tudo. 1º de maio de 2011. Abbottabad, Paquistão. 2 da manhã, horário local. 2 helicópteros Black Hawk modificados com tecnologia stealth cruzaram o espaço aéreo paquistanês sem serem detectados. Dentro deles, operadores do DevGru, o Grupo de Desenvolvimento de Guerra Especial Naval, também conhecido pelo nome antigo, SEAL Team 6, a unidade mais secreta dentro dos SEALs. A elite da elite. O alvo era um complexo residencial cercado por muros altos. E dentro daquele complexo, segundo a inteligência da CIA, estava o homem mais procurado do mundo: Osama Bin Laden. O cérebro por trás dos ataques de 11 de setembro. O homem responsável pela morte de quase 3.000 pessoas em solo americano. Os SEALs pousaram dentro do complexo. Um dos helicópteros teve problemas. A cauda bateu no muro do complexo e o piloto foi forçado a fazer um pouso de emergência controlado. Naquele instante, o plano original foi para o lixo. Qualquer unidade militar convencional teria entrado em pânico. Mas esses não eram homens convencionais. Em segundos, os operadores adaptaram o plano.
Saíram do helicóptero danificado, reposicionaram-se e começaram a invadir o complexo como se nada tivesse acontecido. Eles entraram no prédio. Limparam cômodo por cômodo. Subiram os andares. Cada porta poderia esconder uma armadilha. Cada corredor poderia ser o último. E em poucos minutos, a missão estava concluída. Bin Laden estava morto. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Do outro lado do planeta, na sala de situação da Casa Branca, o presidente Barack Obama e toda a cúpula de segurança nacional assistiam em tempo real. Havia tensão em cada rosto naquela sala, porque durante 38 minutos, ninguém soube ao certo se os SEALs conseguiriam sair do Paquistão. O helicóptero danificado precisou ser destruído no local para proteger a tecnologia stealth. Um helicóptero reserva foi chamado. E enquanto esperavam, os operadores coletaram computadores, documentos e dispositivos de armazenamento 38 minutos. Esse foi o tempo total da operação dentro do complexo. 38 minutos que levaram 10 anos de inteligência, planejamento e preparação. E que foram executados por homens que passaram pelo inferno do Bud S. para estar ali naquele momento. Mas os SEALs não são apenas sobre missões espetaculares que aparecem nos jornais. A maioria das operações SEAL jamais será conhecida pelo público. Missões de reconhecimento em territórios hostis, resgate de reféns em mares revoltos, desativação de redes terroristas em cidades devastadas pela guerra. Operações que acontecem no silêncio da noite e são apagadas da história antes do amanhecer. Em abril de 2009, quando piratas somalis sequestraram o navio mercante americano Maersk, Alabama, e tomaram o capitão Richard Phillips como refém, foram os SEALs do Dev Group que resolveram a crise. O capitão estava preso em um bote salva-vidas, sendo rebocado por um navio da Marinha. E 3 atiradores de elite SEAL, posicionados na popa do destroyer USS Bainbridge, em mar aberto, com o bote balançando nas ondas, fizeram 3 disparos simultâneos. 3 piratas. 3 tiros na cabeça, ao mesmo tempo. Em alto mar. À noite, o capitão Phillips foi resgatado sem um arranhão. Hoje, existem aproximadamente 3.000 SEALs na ativa. 3.000 homens em uma marinha de mais de 300.000. Menos de 1%. E esses 3.000 são apoiados por cerca de 780 operadores de embarcações especiais e milhares de civis e reservistas que compõem o Comando de Guerra Especial Naval. No total, cerca de 10.000 pessoas dedicadas a manter a força de operações especiais mais capaz do mundo. Os SEALs de hoje não são os mesmos de 1962. O treinamento evoluiu, a tecnologia evoluiu, as ameaças evoluíram. Mas uma coisa permanece exatamente igual desde o primeiro dia: a mentalidade. A disposição de ir além do que o corpo humano acredita ser possível. A recusa em desistir. A lealdade absoluta ao homem ao seu lado. Porque no final, o que torna os Navy SEALs a unidade militar mais letal do planeta não são as armas que carregam. Não é o equipamento que usam. Não são os helicópteros ou os submarinos. É algo que não pode ser comprado, fabricado ou ensinado. É algo que nasce dentro do homem e que o Bud S apenas revela. É a recusa em tocar o sino. Cada SEAL que existe hoje carrega consigo o peso de todos que vieram antes. Os homens rã da Segunda Guerra Mundial, que mergulhavam em praias minadas. Os fantasmas de rosto verde do Vietnã. Os operadores que saltaram na escuridão sobre o Afeganistão. Os atiradores que fizeram o impossível em alto mar contra piratas somalis. E os homens silenciosos que entraram naquele complexo em Abbottabad e mudaram a história. Eles não pedem reconhecimento. Não buscam fama. A maioria vive e morre no anonimato. E é exatamente assim que eles preferem. Porque os Navy SEALs não trabalham para serem vistos. Eles trabalham para que você possa dormir em paz, sem saber que, em algum lugar do mundo, neste exato momento, homens que passaram pelo inferno estão se preparando para entrar nele de novo. E se há uma coisa que mais de 60 anos de história provaram, é esta. Quando o mundo enfrenta uma ameaça que parece impossível de derrotar, quando a situação é tão desesperadora que nenhuma força convencional pode resolver, quando cada segundo conta e não há margem para erro, existe um grupo de homens que será chamado. Um grupo que não conhece a palavra impossível. Um grupo que já esteve no inferno e escolheu não tocar o sino. Os Navy SEALs. A única coisa mais perigosa do que enfrentá-los é subestimá-los.